Um homem viúvo com 2 filhos adolescentes, sem emprego e prestes a perder tudo. Você consegue imaginar o desespero de um pai que não tem como colocar comida na mesa para seus próprios filhos? Parece uma situação sem saída, não é mesmo? Mas o que aconteceu numa madrugada de setembro de 2020, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, mudou completamente o rumo de uma família inteira e tocou o coração de milhares de pessoas. Esta é uma daquelas histórias que nos fazem acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, a bondade humana pode aparecer nos lugares mais inesperados. E, às vezes, uma única oportunidade pode transformar vidas para sempre. Antes de continuar essa narrativa que vai te emocionar do início ao fim, já deixa aquele like aí embaixo e se inscreve no canal. Te garanto que o desfecho dessa história vai mexer com você de um jeito que não está esperando. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Adoro saber até onde essas histórias de superação e esperança estão chegando. Então vamos lá. Era uma terça-feira, 8 de setembro de 2020. Ricardo Almeida, 44 anos, nunca imaginou que acordaria aquele dia sem ter absolutamente nada para oferecer no café da manhã dos filhos. Viúvo há 1 ano e meio, ele ainda lutava para aceitar a perda de Fernanda, sua esposa de 20 anos, vítima de um câncer agressivo que levou apenas 6 meses desde o diagnóstico até a despedida final. Ricardo tinha 2 filhos adolescentes. Lucas, de 16 anos, um garoto tímido, mas extremamente inteligente, e Beatriz, de 13 anos, cheia de sonhos e energia, apesar de toda a tristeza que carregava desde que perdeu a mãe. Desde a morte de Fernanda, a vida da família havia desmoronado financeiramente. Ricardo trabalhava como auxiliar de contabilidade em uma empresa familiar. Mas com a crise econômica agravada pela pandemia, foi um dos primeiros a ser demitido. Os meses que se seguiram foram uma queda livre. O seguro de vida de Fernanda mal cobriu as dívidas médicas. O aluguel atrasado acumulava juros. As contas de luz e água chegavam com avisos de corte. E a geladeira, que antes estava sempre cheia, graças aos cuidados de Fernanda, agora ficava vazia por dias seguidos. Ricardo tentou de tudo, entregou currículos em dezenas de lugares, ofereceu seus serviços como autônomo, aceitou bicos esporádicos, mas nada era suficiente, e o pior de tudo era ver o olhar dos filhos. Aquela mistura de fome, medo e tentativa de não demonstrar que estavam sofrendo. Naquela terça-feira fatídica, Ricardo acordou às 5 da manhã com um aperto no peito. Havia verificado a carteira na noite anterior. Restavam apenas R$ 8,50. Não tinha mais nada. Nenhum alimento em casa. Nenhuma perspectiva. Olhou para o teto do pequeno apartamento de 2 quartos, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seu peito. Como eu cheguei a este ponto? Pensou, as lágrimas começando a escorrer silenciosamente. Fernanda sempre soube lidar com as crises. Ela era a força, a organizadora, a que mantinha tudo funcionando. E agora ele estava ali, completamente perdido, sem saber como seria aquele dia. Lucas acordou por volta das 6h30, preparando-se para as aulas online. Entrou na cozinha e encontrou o pai sentado à mesa vazia, a cabeça entre as mãos. "Pai, tá tudo bem?" perguntou o garoto, com aquela voz que tentava soar madura, mas ainda carregava a fragilidade da adolescência. Ricardo levantou o rosto, tentando esconder os olhos vermelhos. "Tá sim, filho. É que hoje não tem café. Vou sair agora cedo para resolver umas coisas, e quando voltar a gente come, tá bom?" Lucas não era bobo. Tinha 16 anos e entendia perfeitamente a situação. "Pai, eu posso pular o café. Não é a primeira vez." Essas palavras perfuraram o coração de Ricardo como uma lâmina afiada. Um pai que não consegue alimentar os próprios filhos. Havia algo mais devastador do que isso? Beatriz acordou logo em seguida, igualmente sem ilusões sobre a realidade. "Bom dia."
disse baixinho, abraçando o pai por trás. Vamos conseguir, pai. A gente sempre consegue. Mas Ricardo sabia que desta vez era diferente. Não era mais uma questão de apertar o cinto ou fazer render. Simplesmente não havia nada. O armário estava vazio, a geladeira continha apenas um resto de molho vencido e meio litro de água. Eram quase 7 da manhã quando Ricardo decidiu caminhar pelas ruas da cidade. Não tinha um destino específico, apenas precisava sair, pensar, encontrar alguma solução que sua mente exausta não conseguia visualizar dentro daquele apartamento sufocante. A cidade de Santa Cruz do Vale ainda estava despertando. Algumas lojas começavam a abrir, comerciantes varriam as calçadas, o cheiro de café pairava no ar, um aroma que só aumentava a angústia de Ricardo. Foi quando ele passou em frente à Padaria Sabor da Terra, um estabelecimento tradicional que funcionava há mais de 30 anos na cidade. A vitrine estava repleta de pães frescos, bolos, tortas, todos os tipos de delícias que pareciam zombar da sua situação. Parou em frente à vitrine, hipnotizado pela visão da comida. Quanto custaria um pão francês? Talvez 50 centavos? Com os R$ 8,50 que tinha, poderia comprar algo pequeno para os filhos. Não seria suficiente, mas seria alguma coisa. Estava prestes a entrar quando ouviu uma voz atrás de si. Você está bem? Ricardo se virou e encontrou uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, avental branco manchado de farinha, olhos gentis e cansados que pareciam carregar anos de experiência. Dona Teresa Cardoso, proprietária da padaria, havia observado Ricardo parado em frente à sua vitrine por quase 5 minutos. Não era a primeira vez que via aquele olhar, o olhar de alguém com fome, tentando decidir se gastaria o pouco dinheiro que tinha. Estou sim, Ricardo respondeu automaticamente, mas sua voz tremeu, denunciando a mentira. Dona Teresa não era de rodeios. 73 anos de vida, 45 anos tocando aquela padaria, haviam lhe ensinado a reconhecer pessoas em dificuldade. Entre, tome um café, disse ela simplesmente. É por conta da casa. Não, eu não posso aceitar, Ricardo protestou, o orgulho lutando contra a necessidade desesperada. Não estou pedindo permissão, Dona Teresa respondeu com uma firmeza maternal. Estou oferecendo. Há uma diferença. Ricardo entrou na padaria como se estivesse caminhando em sonhos. O cheiro de pão fresco era quase insuportável de tão bom. Dona Teresa o conduziu até uma mesa no fundo e, sem perguntar nada, trouxe uma bandeja. Café quente, pão na chapa com manteiga, um pedaço de bolo de fubá e um copo de suco de laranja. Coma, ela disse, sentando-se à frente dele. E depois me conta o que está acontecendo. Ricardo tentou comer devagar, manter a compostura, mas a fome falou mais alto. Quando percebeu, havia devorado tudo em poucos minutos. As lágrimas começaram a cair sem permissão, misturando-se ao gosto do café. Desculpe, disse, limpando o rosto com as mãos tremendo. Eu não queria. É que faz tempo que não como direito. Dona Teresa apenas escutou, sem julgamento, enquanto Ricardo contava toda a história. A morte da esposa, a demissão, as dívidas, os filhos com fome, a sensação avassaladora de fracasso como pai. Quando ele terminou, exausto emocionalmente, Dona Teresa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse algo que Ricardo jamais esqueceria. Situações difíceis não definem quem você é. O que define é o que você faz quando está no fundo do poço. E se você está achando essa história emocionante até agora, espera só para ver o que acontece a seguir. Não esquece de comentar aqui embaixo se você já passou por alguma situação difícil e alguém apareceu para te ajudar. Suas histórias também inspiram outras pessoas. Preciso de um padeiro, Dona Teresa disse de repente. Meu funcionário saiu há 2 semanas e estou sozinha aqui. Não posso pagar muito, mas é um trabalho honesto, com salário fixo, e você pode levar pão fresco para casa todo dia. Ricardo arregalou os olhos. Senhora, eu
Eu não sei fazer pão. Nunca trabalhei em padaria. Mas sabe ler receitas? Sabe seguir instruções? Sim, claro. Então eu te ensino o resto. Preciso de alguém responsável e disposto a trabalhar. Você me parece ter essas duas qualidades. Por que está fazendo isso? Ricardo perguntou incrédulo. A senhora não me conhece. Dona Teresa suspirou, seus olhos ficando distantes por um momento. Há 45 anos, quando abri essa padaria, eu também estava no fundo do poço. Viúva recente, com 3 filhos pequenos, sem experiência e sem dinheiro. Um homem desta cidade me deu uma chance quando ninguém mais daria. Me ensinou o ofício, me emprestou dinheiro sem juros, acreditou em mim. Ela olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Ele me fez prometer uma coisa, que quando eu tivesse condições, ajudaria outra pessoa da mesma forma. Já cumpri essa promessa 17 vezes ao longo dos anos. Você será o 18º. Ricardo aceitou. Começou no dia seguinte às 4 da manhã, o horário em que padeiros verdadeiros iniciam o dia. Dona Teresa era uma professora exigente, mas justa. Ensinou-lhe sobre fermentação, temperatura, tempo de forno, textura da massa. Os primeiros dias foram exaustivos. Ricardo queimou fornadas inteiras, errou proporções, produziu pães que mais pareciam tijolos. Mas Dona Teresa nunca perdeu a paciência. Erro faz parte do aprendizado, dizia ela. O importante é não desistir. Lucas e Beatriz ficaram extasiados quando o pai chegou em casa no primeiro dia de trabalho, carregando uma sacola cheia de pães, bolos e sonhos. Era a primeira vez em semanas que jantavam com a barriga verdadeiramente cheia. Pai, você fez isso? Beatriz perguntou, mordendo um pão de queijo ainda morno. Fiz sim, Ricardo respondeu, o orgulho voltando a brilhar em seus olhos. Bom, ainda não faço direito, mas estou aprendendo. Os dias se transformaram em semanas. Ricardo acordava todos os dias às 3h30 da manhã, caminhava até a padaria e começava o trabalho. Suas mãos, antes macias de tanto lidar com papéis e planilhas, agora estavam calejadas de sovar massa. Mas pela primeira vez em mais de um ano, ele sentia que tinha um propósito. Estava alimentando sua família, estava aprendendo um ofício, estava reconstruindo sua vida. 3 meses depois que Ricardo começou a trabalhar na padaria, algo inesperado aconteceu. Seu antigo chefe, Maurício Tavares, dono da empresa onde havia sido demitido, entrou na padaria Sabor da Terra. Ricardo estava atrás do balcão, atendendo clientes quando reconheceu o homem, sentiu o estômago apertar. Maurício tinha sido frio e insensível quando o demitiu, usando frases como "é apenas negócios" e "você vai se reerguer". "Ricardo", Maurício disse, parecendo genuinamente surpreso. "Você está trabalhando aqui?" "Estou", Ricardo respondeu, mantendo a compostura. "Posso ajudá-lo em algo?" Maurício olhou ao redor, uma expressão de superioridade mal disfarçada no rosto. "Então foi isso que você virou? Um padeiro?" A palavra foi dita com desprezo, como se padeiro fosse algo vergonhoso. Antes que Ricardo pudesse responder, Dona Teresa apareceu dos fundos da padaria. "Sim, ele é padeiro, e um dos melhores que já treinei, diga-se de passagem." Maurício deu um sorriso condescendente. "Dona Teresa, sempre tão bondosa, mas todos sabemos que Ricardo tinha muito mais potencial do que isso aqui." Ele gesticulou vagamente para a padaria. "Potencial?" Dona Teresa repetiu, seus olhos se estreitando. "O senhor quer dizer o potencial de ser descartado como lixo quando deixou de ser conveniente para sua empresa?" O sorriso de Maurício vacilou. Foram decisões difíceis. A crise econômica afetou todo mundo. Dona Teresa interrompeu. "A diferença é que alguns de nós escolhemos ajudar as pessoas ao invés de apenas pensar no lucro." Outros clientes na padaria começaram a prestar atenção na conversa. Maurício ficou visivelmente desconfortável. "Ricardo", ele disse, mudando de tática, "olha, se você precisar, posso ver se consigo uma indicação para você em algum lugar. Algo mais adequado ao seu nível educacional."
Não, obrigado, Ricardo respondeu calmamente. Estou exatamente onde preciso estar. Maurício assentiu, claramente sem acreditar. Comprou alguns pães apenas para não sair de mãos vazias e foi embora, não sem antes dizer: quando você cansar dessa vida de acordar de madrugada para fazer pão, me procure. Aquele encontro poderia ter abalado Ricardo, fazendo-o questionar suas escolhas. Mas ao invés disso, teve o efeito oposto. Ele percebeu algo fundamental. Pela primeira vez em sua vida, estava fazendo um trabalho que realmente importava. Não estava apenas cumprindo planilhas ou atendendo metas abstratas de lucro. Estava alimentando pessoas. Estava criando com as próprias mãos algo que trazia alegria e sustento para famílias inteiras. Nos meses seguintes, Ricardo se aperfeiçoou. Começou a experimentar receitas novas, a desenvolver pães especiais. Dona Teresa, impressionada com sua dedicação, começou a lhe dar mais responsabilidades. Lucas e Beatriz também começaram a ajudar nos finais de semana. Lucas descobriu que tinha talento para a confeitaria, criando bolos decorados que viraram sucesso na padaria. Beatriz, sempre criativa, começou a ajudar com as redes sociais, tirando fotos bonitas dos produtos e atraindo clientes mais jovens. A padaria começou a prosperar de uma forma que não prosperava há anos. As vendas aumentaram 40%. Novos clientes vinham de cidades vizinhas só para experimentar os pães especiais que Ricardo havia desenvolvido. Dona Teresa, já com 74 anos e sentindo o peso da idade, fez uma proposta surpreendente uma noite depois que fecharam a padaria. Ricardo, preciso conversar com você sobre o futuro. Ele ficou tenso. Seria demitido novamente? Teria feito algo errado? Estou ficando velha, Dona Teresa disse com um sorriso cansado. Meus filhos seguiram outras carreiras e não têm interesse em tocar a padaria. Estava pensando em fechar, mas então você apareceu. Ela fez uma pausa significativa. Quero te oferecer uma sociedade. Eu fico com 30%. Você com 70%. Eu trago a experiência e o nome estabelecido. Você traz o trabalho e a visão de futuro. O que acha? Ricardo ficou sem palavras. Dona Teresa, eu não tenho dinheiro para investir. Não estou pedindo dinheiro. Estou oferecendo uma oportunidade. O que diz? Com lágrimas nos olhos, Ricardo apenas conseguiu dizer: aceito, aceito com todo o meu coração. Um ano depois da sociedade, a padaria Sabor da Terra havia se tornado a padaria mais próspera da região. Ricardo havia expandido o negócio, aberto um pequeno café anexo e começado a fornecer pães para hotéis e restaurantes das cidades vizinhas. Foi quando Maurício Tavares reapareceu. Desta vez, ele não entrou com ar de superioridade. Entrou com uma pasta debaixo do braço e uma expressão humilde que Ricardo nunca havia visto antes. Ricardo, preciso falar com você, disse Maurício. Em particular, se possível. Curiosamente, Ricardo concordou. Eles se sentaram no café e Maurício começou. Minha empresa está falindo. A pandemia, as más decisões que tomei, o foco apenas no lucro, tudo deu errado. Estou prestes a perder tudo. Ele olhou para Ricardo com uma vulnerabilidade genuína. Vim pedir sua ajuda. Sei que não tenho direito de pedir nada depois do jeito que te tratei, mas você poderia me emprestar dinheiro? Apenas para segurar mais alguns meses? Ricardo respirou fundo. Havia um tempo em que essa situação o encheria de satisfação vingativa. Mas aquele tempo havia passado. Maurício, disse ele calmamente, não vou emprestar dinheiro para você. O rosto de Maurício se fechou, mas Ricardo continuou. Mas vou te oferecer um emprego. Preciso de alguém para cuidar da parte administrativa do negócio. Não paga tanto quanto você ganhava como dono de empresa, mas é um trabalho honesto. Você aceita? Maurício ficou em choque. Depois, para surpresa de Ricardo, começou a chorar. Eu não mereço isso depois de tudo que fiz. Ninguém merece bondade, Maurício. Bondade não é sobre merecer, é sobre escolher ser humano.
Hoje, 5 anos após aquela manhã fatídica de setembro de 2020, a padaria Sabor da Terra tem 3 filiais em cidades diferentes. Lucas, agora com 21 anos, é o chefe confeiteiro principal e sonha em abrir sua própria escola de confeitaria. Beatriz, com 18, está estudando marketing digital e gerencia toda a presença online do negócio. Dona Teresa, com 78 anos, se aposentou oficialmente, mas ainda aparece toda semana só para dar uma olhada. E sempre acaba ficando o dia todo conversando com clientes antigos e provando receitas novas. Maurício trabalha como gerente administrativo e, humildemente, admite que aprendeu mais sobre pessoas e negócios naqueles anos do que em toda a sua vida anterior. Mas a transformação mais bonita não foi financeira, foi emocional. Ricardo voltou a sorrir, voltou a sonhar. E, mais importante, ensinou aos filhos a lição mais valiosa de todas, que quedas fazem parte da vida, mas o que define quem somos é a coragem de nos levantarmos. E você que acompanhou até aqui, já passou por uma situação onde tudo parecia perdido, mas uma oportunidade mudou tudo? Ou talvez você tenha sido como Dona Teresa, oferecendo uma chance para alguém que precisava? Conta pra gente nos comentários. Adoro ler essas histórias de superação que vocês compartilham. Se essa história tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa inspiradora como essa. Suas interações ajudam essas histórias a chegarem a mais pessoas que precisam acreditar que sempre há uma saída, mesmo nos momentos mais escuros. E já clica no próximo vídeo que eu recomendo aqui do lado. Uma história ainda mais surpreendente sobre como um bilhete esquecido em um livro mudou o destino de uma professora aposentada. Até a próxima história.